uma linguagem é um sistema de regras, estou falando na perspectiva lógica, é um sistema de regras para eu constituir frases. Tá certo? Você, numa linguagem, você tem os referentes, as coisas extralinguísticas que estão lá. Mas essas coisas extralinguísticas eu represento por símbolos e construo frases envolvendo esses símbolos, não é? A casa é azul e tudo, né? Faço essas frases. Agora, como é a casa é azul, é verdadeiro ou é falso? Né? Então eu digo, vai ver aqui casa que está falando, vai lá fora, observa e vê se é azul ou se não é. É verdadeiro. Agora veja, isso é um exemplo trivial, né? De um modo geral, eu faço frases aqui que eu não sei, eu vou para a realidade e não sei se são verdadeiras ou se são falsas, não é? Tá certo? Existe isso. Então, mas como é que eu falo da verdade ou da falsidade de uma proposição em geral? Então diz, eu preciso de uma outra linguagem mais complexa do que essa, né? Nessa linguagem mais complexa do que essa, as leis de formação, quer dizer, os objetos dessa linguagem L' são as frases da linguagem de lá. Então, vou dar um exemplo tautológico, né? Um exemplo andando em círculo, mas é assim. A casa é azul. Entre aspas. É verdadeira? É uma sentença verdadeira? Se e somente se? Não é? A casa é azul. Eu digo aqui, isso aqui é tomar a frase a casa é azul como um objeto. Estou dizendo, esse objeto, né? Essa sentença, essa proposição é verdadeira, se e somente se, aí eu vou dar remeter lá para a linguagem se a casa é azul. Agora, o fato é que você não tem como, não é? Misturar as regras de formação de termos daqui com as regras de formação de termos do L'. O L' é a questão toda a questão da meta, de você passar para um nível superior assim, a metalinguagem, está associada a algum tipo de transcendência. Transcendência quer dizer, transcendência se contrapõe à imanência. A imanência, o que está aqui no nosso nível aqui, a linguagem nossa de cada dia. Agora, se eu começo a legislar sobre a linguagem, é que eu estou indo para a metalinguagem. Não é? E aí eu falo de verdade na linguagem L', na linguagem L, usando sentenças de L'. Aí você diz, isso é uma embromação. E, num certo sentido, porque aí você pergunta, mas e a verdade dessa sentença? Só se eu for para outra linguagem L'. Quer dizer, a verdade de uma sentença daqui, só se eu vier para cá. E a verdade aqui? Só se eu for para L duas linhas. L duas linhas quer dizer, criar regras de linguagem que legislem sobre as sentenças dessa linguagem. E a verdade em L duas linhas? Então isso é mandar para a cucuia, mandar para o infinito a história. Né? Em resumo, em vez de você dizer que não existe uma ideia absoluta de verdade no interior de uma linguagem, você diz, a verdade aqui só se eu pular para cá. E a verdade aqui só se eu pular para cá. E aqui só se eu pular para cá. Você manda para frente. Matematicamente, tudo se resolve, porque você não tem conteúdos ali. Você tem regras para manipulação. Regras para manipulação de símbolos. Né? Então, essas regras vão subindo de nível. Né? E mesmo isso daqui, quer dizer, que considerar uma frase dessa como objeto pode parecer complexo, na verdade é assim, uma criança que a gente fala, isso é um quadrado, suponha que seja um quadrado, não é? Então, num primeiro momento,
Quadrado é uma gestalt, é uma imagem aqui, né? E está se distinguindo de redondo, de triângulo e tudo, é isso, né? Agora, a gente espera progressivamente que quando falar quadrado, a criança pense assim, é uma figura que tem 4 lados, tem 4 bicos, os lados são iguais, os 4, os bicos são iguais, os 4. Então, ela está mudando de objeto. O objeto inicial era a placa, quadrado. O objeto, na outra linguagem, é um feixe de frases da linguagem anterior. O que é um quadrado? Eu não digo mais, não, é essa placa aqui. Eu digo assim, um quadrado é um polígono assim, não, uma figura que tem 4 lados, que tem 4 ângulos, os ângulos são iguais, os lados são iguais. É um outro objeto, que é um feixe de propriedades. Não é? Mas a cor continua, porque quando eu falo assim, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Tá certo isso? Tá, né? Só que o que eu quero que a Luciana esteja pensando quando eu falar nisso? Qual é o feixe de propriedades do quadrado e qual é o feixe de propriedades do retângulo? E aí eu vejo que no retângulo não exige que os 4 lados sejam iguais, né? Então o quadrado exige mais. Então o quadrado é retângulo. Eu já estou vendo, as minhas frases são relações entre feixes de propriedades. O quadrado é um feixe de propriedade, o retângulo é um feixe de propriedade, e eu estou falando das relações entre o quadrado e o retângulo como feixe de propriedades. No nível bruto, se eu digo um quadrado é um retângulo, não, eu olho e estou vendo que é diferente. Não, não é. Mas no nível elaborado de frases, eu estou vendo frases daqui, frases de lá, não é? E o feixe de frases é que está compondo o novo objeto, né? Enfim, é uma saída lógica, mas é uma saída que psicologicamente não nos resolve o problema. O fato psicológico é que a gente não tem um critério absoluto de verdade. A ciência, e particularmente essa história do que faz mal na medicina, isso é uma volubilidade incrível, né? Está vendo uma propaganda na televisão atualmente um rapaz loirinho que vendendo um celular de algum tipo aí, né? Vendendo a uma empresa de um celular, em que ele chega junto de uma atriz, né? E ela está comendo, vai receber um prato que são ovos e tudo. Aí ele olha no celular e diz, ô fulana, Sabrina, né? Isso aí não pode, isso aí engorda, não pode. Aí separa ela, não. Aí ele, opa, atualizou, Sabrina, agora pode. Aí pode, aí ela pega o prato e vai comer. Aí, opa, já não pode mais, porque agora atualizou e não pode mais. E é isso daí, a ciência, o ovo ora faz mal, né? Aumenta o colesterol, ora já não é bem assim, ora é irrelevante. Então, não há critérios absolutos de verdade em nenhum contexto, não é? É diante disso que tem que haver humildade, né? Humildade nesses julgamentos, né? E regra da maioria, não. Aqui, frequentemente ao longo da história, a maioria está errada. Todas as decisões, assim, cruciais em termos de ciência foram luta contra a maioria, que pensava que era de um jeito e foi do outro. E hoje a gente vê como muitos desses experimentos foram falsificados. Com a melhor das intenções, mas uma desgraça. Recentemente saiu no jornal uma matéria sobre o Mendel. Mendel, vocês associam a alguma coisa na ciência? Das ervilhas, não é? A genética, não é? Então, ele fez experiências com ervilhas, cruzamento de ervilha, antes do DNA isso daí, né? Não tinha DNA, né? O modelo do DNA. E ele fez experiências e que funcionam, experiências macros, né? De combinação tá certo? E hoje é demonstrado, outro dia saiu uma matéria no jornal, localizável, que as experiências foram, vamos dizer assim, arrumadas para poder dar certo. Ele tem razão, não desmente nada do que ele fez, só que quem replicou, e um grupo de cientistas importante foi replicar os experimentos que ele fez, se fosse depender daqueles experimentos, não dava certo. Não é? Os experimentos foram ajudados, porque ele tinha era fé. Ele tinha fé
E ele estava certo na fé que ele tinha, né? Ele era um monge, inclusive. Mas ele estava certo naquilo em que ele acreditava, mas as experiências não comprovaram droga nenhuma, não é? Hoje isso está demonstrado, né? Então, tem isso. E olha, questões de consciência, aí é duro, viu? Mas não dá para levar a sério a história de regra da maioria, né? A maioria está achando isso, então eu vou por aí, tá bom. A maioria, questões de consciência, a consciência é pessoal, né? É a pessoa, né? Pode estar todo mundo achando, eu não acho, né? Isso tem a ver com o que a Marta falou, e no limite, né? Isso tem a ver com o conceito do Thoreau de desobediência civil, não é? É lei, está aí, é lei do país, mas eu digo, isso viola a minha integridade, a consciência é a palavra irmã aí da integridade, a gente se constitui como pessoa, não é? Tem consciência de si como pessoa, e a partir daí a gente assume a responsabilidade pelo que decorre dessa consciência. Que eu digo, a desobediência civil é bem isso, eu digo, está todo mundo, eu não faço porque isso viola a minha integridade. Ah, mas você vai ser preso. Tá bom, eu serei preso, né? Mas eu não faço. Tem esse fundo que o Ortega chamava, e eu repito isso porque eu acho admirável a expressão, ele chamava de fundo insubornável da pessoa. Há algo dentro de cada um de nós que é um fundo insubornável, não adianta, ninguém de fora pode negar aquilo ali, né? Para mim, é o que eu acho, só que eu assumo a responsabilidade por isso, né? Tem que ser preso? Prenda, tudo bem, né? Eu não fico reclamando aqui, nem achando que eu sou vítima, né, do sistema, nem nada. É a minha integridade que vale mais. Claro que a ideia de integridade pressupõe, né, a não violência, em primeiríssimo lugar, né, a ideia de desobediência civil, quero dizer. A ideia de desobediência civil pressupõe a não violência, não existe nada que possa ser rotulado de desobediência civil feita à força, isso o nome é outro, né? E também a desobediência civil, para manter a integridade, por uma questão de consciência, a desobediência civil não pode abdicar de uma etapa fundamental, que é a de se dispor a ir a todos os fóruns que se abrirem para defender a sua posição. Não dá para você dizer, é uma questão minha, eu não cumpro, eu me recolho à minha casa e violo a lei. Não. Eu vou para todos os fóruns que existem, e como cidadão eu tenho que ter esses espaços, né? Eu vou à imprensa, ou eu vou ao rádio, ao programa do fulano, eu vou defender o meu ponto de vista, né? Eu não me furto a defender o meu ponto de vista, é a pressuposição. Agora, perdi, falei, ninguém deu bola para mim. Eu digo, ainda assim eu não cumpro, né? Mas antes eu tenho que ter tentado. Não pode ser rotulado de desobediência civil a simples decisão de não cumprir algo pessoal e vou para casa e daqui para frente eu não cumpro mais e acabou. A obrigação para caracterizar como desobediência civil é pôr a boca no trombone, né? Falar. Bom, a regra da maioria, então, tem esses limites. Nós estamos falando de uma maneira ainda genérica, né? Ao discutir as questões específicas, questões, por exemplo, de eleições e tudo, aí é preciso entrar um pouco mais na matemática, nas contas, né? Maioria, em que sentido, né? Por quê? Porque se eu tenho numa disputa vários candidatos e um deles tem 30% dos votos, ele pode ter a maioria, pode ter mais votos que os outros, mas não a maioria, tem 70% que foi contra ele, ou que votou em outra pessoa, não é? Como é que se lida com isso? Né? As eleições
em muitos lugares, usam o segundo turno para depurar o que veio no primeiro, mas o primeiro já desgraçou muita gente que morreu ali, foi assassinado ali politicamente, não é? Então, a contabilidade miúda, ela ainda vamos discutir, mas essas questões gerais, ó, não há margem para negar, para poder se aceitar a regra da maioria, quer dizer, a questão da relação com as minorias, a questão da humildade diante da irreversibilidade, e a irreversibilidade, quer dizer, associada à fugacidade, porque se há algo que é a marca da regra ou da maioria, né, é a circunstância, não é? A maioria é circunstancial, não há... Não, mas é sempre assim, viciou o processo, alguma coisa está errada aí, se sempre a maioria é a mesma, né, do mesmo tipo de... Alguma coisa se corrompeu, porque é próprio da regra da maioria, está associada a esses ambientes de universalidade em que, ora o vento está ali, ora o vento está acolá, né? Isso faz parte dessa universalidade. O jogo com a ciência, a relação com a ciência, aí é preciso... porque às vezes se combate a maioria com uma arrogância científica, né? A ciência mostra que... Isso daí, às vezes, é a frase do Nietzsche, né? Um argumento que condena a causa. Outro dia eu vi no jornal, na Folha de São Paulo, na página 2, dois profissionais falando, um a favor e outro contra, isso deve fazer umas 2 semanas, um a favor, outro contra a rearrumação das escolas no estado de São Paulo. Não sei se alguns de vocês viram isso daí, né? Esse rearranjo de escolas para voltar ao antigo primário, ginásio e colégio, né? Que é a escola do Fundamental 1, Fundamental 2 ou ensino médio, não é? Claro que a coisa já está mal colocada desde o início, porque não se trata de ter um novo padrão, trata-se de dar um passinho no sentido desse novo padrão, porque a maioria das escolas ainda vai continuar sendo misturado. É um acréscimo no número de escolas que têm uma identidade num desses níveis, né? É um acréscimo, mas a grande maioria ainda continuará mista, né? O que já é uma complicação aí. Bom, mas o fato é que os dois profissionais falavam sobre se isso é bom ou se isso é ruim, não é? O que falava que é ruim falava, e a argumentação fundamental é que o governo não presta. O governo não presta, o governador não presta, nada presta, e tudo que vem disso daí não presta, e não presta mesmo, e acabou, enfim, de papo. Então, uma argumentação difícil, porque é uma argumentação, assim, bastante tosca do ponto de vista de caricatura, né? Caricatura do governo, caricatura de tudo. E a favorável, a caricatura é mais visível ainda, mas é da ciência. A pessoa que defende, não, já foram feitas pesquisas em todos os países, em todos os lugares, a ciência mostra que a boa escola é a escola que separa os níveis. Isso é de uma arrogância, de uma bobagem assim, que não dá nem vontade de ler até o fim, mas eu li até o fim, né? Porque dizer a ciência prova que é melhor ser assim. Então, quem está indo contra esse princípio, está indo contra, não é, a ciência. Olha, não sei qual dos dois argumentos é pior, né? Se o do ai governo sou contra, que era o do segundo defensor, eu não estou vendo nenhum lado, nem o outro, assim, dizendo esse estava certo, esse estava errado. Os dois péssimos argumentos, né? E o do lado favorável defendendo em função do poder da ciência.